E aí, gente, bom dia, como é que você está? Meu nome é Bruno, seguindo aqui mais um vídeo do canal Barretos Cars. Hoje vamos falar sobre esse Chevrolet Cruze na versão LTZ hatch com câmbio automático. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo. E lembrando, essa unidade está aqui na Marques Veículos, nosso parceiro aí no canal. Começar a falar desse Cruze para vocês, começar aqui na dianteira, falar do seu farol. E como você está vendo, infelizmente no farol principal é de parábola simples. Não tem projetor ou parábola dupla, infelizmente, então ponto negativo aqui. Mas é uma versão LTZ, então tem sim o farol de neblina. Então fica só o ponto negativo aqui, infelizmente, no farol principal. E outro ponto importante para falar nesse Cruze, gente, fica aqui debaixo do capô, que é sim o seu motor 1.8 16 válvulas aspirado que a Chevrolet colocou nesse modelo. E só destacando, ele tem sim a proteção de manta acústica. E falando desse motor, vai começar pelo ponto positivo, que é a durabilidade. Sim, é um motor aí confiável, ele já está mais ou menos 10 anos no nosso mercado. E mesmo assim não tem histórico ruim, então ponto positivo, tanto na durabilidade como também na manutenção, não é um motor complicado, gosto disso aí, ponto positivo. Falando agora do desempenho, é sim um motor aí que deixa um pouco a desejar. O pessoal compra aí 1.8 achando que vai andar parecido com o 2.0 antigo, mas infelizmente aí, devido ao câmbio automático aliado nele, né, o desempenho fica um pouco abaixo. Então fica esse ponto negativo aí que realmente no desempenho ele não entrega o que o pessoal espera de um sedã da Chevrolet no Brasil e também da economia. Ele é um carro flex, então pior ainda um pouquinho mais no caso dele. É um 1.8 aí que realmente bebe acima da média. Então fica esses dois pontos negativos. A economia, realmente no flex ele não ficou bom. Na parte também do desempenho, realmente faltou um pouquinho na minha opinião, mas o ponto positivo é sim, é um motor confiável até hoje. Falar agora alguns pontos aqui sobre a lateral desse Cruze, começando as suas rodas, como você está vendo aí, são rodas bonitas, rodas de liga leve no tamanho aro 17, medida do pneu é 225/50 no aro 17, então ponto positivo. Gostei sim do tamanho também do design, poderia ser no prata, né, ia dar uma impressão de roda maior, mas fica o ponto positivo aí, e o pessoal gosta dessa combinação, né, carro branco com roda escurecida, então ponto positivo aqui. E também na roda traseira, como você está vendo, ó, ele tem sim freio a disco. Ou seja, o Cruze tem sim freio a disco nas quatro rodas. Belo ponto positivo na parte da segurança. Falar agora aqui da chave do Cruze, como você está vendo é uma chave canivete e presencial também. Então ponto positivo é na parte presencial. Porém na parte dos botões, como vocês estão vendo, só tem o tranca e destranca. Não tem partida remota, nem abertura do porta-mala. Eu sei que a partida remota é mais cara, mas como a versão LTZ, poderia ter sim a abertura do porta-mala aqui. Fica esse pontinho negativo nessa chave. E vindo aqui para a traseira do Cruze, como você está vendo aí, ele tem o principal acessório, o que eu mais cobro, que é o sensor traseiro. Então, ponto positivo. Na minha opinião, quando tem somente um, esse aqui é mais essencial do que a câmera, que o pessoal prefere aí, né? E eu gosto mais do sensor, então ponto positivo aqui nessa parte. E também acima da placa, ó, o kit aqui está completo. Tem câmera de ré também, então ponto positivo aqui na minha opinião, a traseira do Cruze está muito completa. Falar agora aqui do porta-mala do Cruze hatch, começar aqui no seu acabamento. Na parte superior, ó, como você está vendo, tudo fechado aqui no plástico, ou seja, não tem lá, tem excesso aparecendo, nem fio perdido. Então ponto positivo nessa parte. E descendo, continua o bom acabamento. Tudo fechadinho, ó, ou no plástico ou no tecido, então ponto positivo aí, realmente o acabamento aqui do Cruze já no porta-mala é muito bom. E seguindo aqui para o tamanho, como você está vendo, a versão hatch do carro. E o porta-mala é sim muito bom. Até a boca de entrada, ó, tem a facilidade do hatch, né, tem uma entrada maior. E também é um porta-mala muito generoso para um hatch. Olha lá se não for o maior do Brasil. Então, ponto positivo sim no tamanho do porta-mala, eu gostei bastante. E também no seu acabamento. E entrando aqui no Cruze, gente, outro ponto que o brasileiro adora. E essa versão tem sim, que é o teto solar. Então, belo ponto positivo. Você vê que o teto solar tem um bom tamanho. Então, ponto positivo nisso aí. O brasileiro, quando pode, sempre escolhe um carro com esse opcional. Mostrar aqui a parte interna também, como fica o teto solar, ó. Você vê que fica realmente um interior diferenciado. E no Brasil, infelizmente, não são todos os carros. Pelo contrário, são poucos carros que têm esse opcional. Então, quando tem, é muito legal, ponto positivo. E aqui na parte interna também, ó, são bancos em couro, com detalhe costurado. Vou mostrar aqui de perto, ó. Bem bonito, bem confortável também. Então, ponto positivo é um conjunto aí que eu gosto bastante. O teto solar e também bancos em couro bem confortáveis. E já aqui na parte interna do Cruze, falar do seu acabamento. Aqui no painel, ó, tem sim um bom acabamento. Nessa parte aqui, ó, tudo no bom acabamento, em volta aqui da saída de ar. Desse lado aqui também, com um bom acabamento nesse trecho. Aqui em frente do passageiro da frente também, no bom acabamento. Parte superior, plástico duro, e aqui também. E na porta também tem bom acabamento. Nesse trecho aqui, ó, tem um leve bom acabamento por cima do plástico duro. Aqui em cima plástico duro direto. E aqui embaixo, onde mais encosta o braço, tem sim um bom acabamento também. Então, no geral, na minha opinião, o Cruze tem sim um bom acabamento. E já aqui na porta do Cruze, outro ponto que eu gostei, os quatro vidros são sim automáticos. Eles são elétricos, claro, mas também são automáticos. É uma função que eu gosto bastante. E eu não sei porque que algumas marcas estão tirando de seus carros. Então, ponto positivo aqui no Cruze sim, os quatro vidros são elétricos e automáticos. E aqui na frente, ó, você vê que também tem retrovisor elétrico. Então, mais um ponto positivo aí no Cruze LTZ. E como você está vendo aqui para trás, ó, você dá o toque aqui para trás e aí ele recolhe de um lado e do outro.
mais um ponto positivo aqui nesse Cruze. E como vocês estão vendo aí do lado direito, ó, ele tem sim o farol de neblina dianteiro e tem também o farol de neblina traseiro. Então, mais um ponto positivo aí na segurança e também na iluminação do Cruze. Falar agora aqui do volante do Cruze, como você está vendo, ele tem sim um acabamento em couro, costurado, então ponto positivo nessa parte, bem bonito e confortável também. Parte multifuncional, de um lado e do outro, o carro é sim bem completo, então ponto positivo também nessa parte. E ele também é escamoteável, tem regulagem de altura e também profundidade. Então, na minha opinião, é assim um volante bem completo. E como vocês estão vendo aí, ó, tem sim o botão de partida do carro. E outro ponto que eu gostei no Cruze, gente, como vocês estão vendo aí, espaço motorista, ó, tem sim uma boa altura, mesmo com teto solar, ó, tem sim uma boa altura para minha cabeça, então ponto positivo nisso aí. Parte lateral também não é um carro que me aperta, nem perto disso. Você vê que eu estou bem abaixo aqui do desenho da porta. Então, ponto positivo é ter pessoas mais altas, tem sim conforto de dirigir o Cruze, só lembrando vocês que eu gosto de posição mais baixa de dirigir. Esse aqui, como é um sedã um pouco mais antigo, ele tem essa característica, né? Hoje em dia tá todo mundo aí copiando o SUV, colocando uma posição mais alta, e esse aqui é um carro ainda que preserva essa posição mais baixa de dirigir. E aqui do lado esquerdo ele tem sim o porta-óculos, como você tá vendo aí, ó. E também aqui o espelhinho para o motorista com iluminação e também para o passageiro da frente. E outro ponto que eu gostei nesse Cruze, gente, é sim sua multimídia. Como você está vendo aí, ó, tem sim um bom tamanho de tela. Eu gostei disso aí, ponto positivo. Tem também aqui embaixo, ó, o jeito tradicional, por botão e também entrada de CD. Para quem não se acostumar com o touch, tem também os botões aqui embaixo. Outra coisa que eu gostei é a qualidade do som. Você vê que tem canais auxiliares, ó, de um lado e do outro. Eu gostei disso aí, ponto positivo, levando em conta que é um som original de fábrica, né? Então, eu gostei sim da qualidade. Infelizmente, há um ponto negativo que fica nessa unidade específica, que o Bluetooth não está funcionando, infelizmente. Então, o principal aí de hoje em dia, né, que o pessoal mais utiliza, que é o Bluetooth, eu não consegui testar, então fica esse pontinho negativo aí. Porém, aqui do lado, ó, ele tem sim a navegação. Deixa eu clicar. Está funcionando perfeitamente. Opa, não cliquei. Então, ele tem sim a navegação, que é mais caro, porém o Bluetooth, infelizmente, não está funcionando nessa unidade. E outro ponto que eu gostei bastante nesse carro, gente, é sim seu câmbio automático. Primeiro aí o uso dele, tanto na cidade como na rodovia, é um uso aí bem fácil, também de baixo ruído, então ponto positivo nessa parte. E também a parte da manutenção. Ele é um câmbio que já está mais ou menos 10 anos no nosso mercado e mesmo assim não tem histórico ruim, então ponto positivo nessa parte também. E seguindo nessa parte aqui, infelizmente ele tem uma peça que eu não curto, que é o freio de mão a cabo. Na minha opinião, todo carro com câmbio automático dessa geração mais nova precisa ter sim o freio de mão eletrônico. Então, na minha opinião, essa peça que não combina mais com o câmbio automático, ponto negativo aqui. E seguindo nessa parte, ó, ele tem sim encosto de braço, não é dos maiores, ó, ele tem sim uma extensão razoável, uma largura, né, razoável, mas a extensão não pode ser muito grande também, porque tem freio de mão aqui. Como eu falo, né, é um ponto negativo que além do próprio freio de mão ter uma tecnologia antiga, ainda atrapalha aqui o encosto de braço. Então ele tem sim, porém não é dos maiores, lateral e em cima, ó, tem sim bom acabamento, costurado. Então, ponto positivo sim, num carro com câmbio automático, isso aqui é importante. E vindo aqui para o banco de trás do Cruze, começar aqui na sua porta, como você está vendo, ó, essa parte aqui central manteve o bom acabamento lá da frente. É um acabamento leve, mas sim é melhor que o plástico duro, como vocês estão escutando aí no barulho. A parte de baixo, ó, infelizmente que atrás virou plástico duro, então fica esse pontinho negativo aí. Vindo aqui para os bancos traseiros, ó, tem sim encosto de cabeça para todo mundo, então ponto positivo, o carro indo cheio tem sim segurança para todos. E o ocupante central, que às vezes é esquecido, tem sim 3 pontos. Então mais um ponto positivo aí na parte da segurança. E fechando com chave de ouro, ele tem sim o ISOFIX. E sentado aqui no banco de trás do Cruze, mantive aqui o banco do motorista na minha posição. E o espaço para as pernas, infelizmente não tem. Você vê que o meu joelho já está encostando, entrando, ó. Essa parte que já é que está entrando no banco, então, infelizmente, para pessoas mais altas aqui atrás não tem muito espaço. E ainda aqui no banco de trás do Cruze, gente, como vocês estão vendo aí, espaço para a cabeça, ó, não tem muita coisa mesmo, já está bem encostado, mal passa a mão. Tem também o acabamento traseiro do teto solar, né, então não tem muito segredo. Então, infelizmente, para as pernas e para a cabeça aqui atrás para pessoas mais altas não é muito legal. Já estou colado aqui na coluna C e também bem acima do desenho da porta. E só destacando que além do teto solar lá na frente, ele tem também iluminação pessoal do banco de trás. E um ponto negativo aqui no Cruze, gente, até hoje eles não corrigiram isso, que é a falta de saída de ar traseira. É um carro aí médio, na minha opinião, tem que ter saída de ar traseira, ainda mais porque o nosso país é muito quente o ano todo. Então, fica o ponto negativo, infelizmente o Cruze não tem saída de ar traseira. E aqui na parte central do banco traseiro, ó, você puxa, tem sim um porta-copos e também um encosto aqui de braço. E outro ponto que eu gostei bastante nesse carro, gente, é na parte da segurança, a quantidade de airbags. Você vê que tem o mínimo aqui da nossa lei, no volante e no painel da frente, então já é um par de airbag. Tem também um par de airbag na coluna A, de um lado e do outro, então já são 4 airbags. Tem também um par de airbag nos bancos, então já são 6 airbags. E aqui atrás, ó, na coluna C, tem também
mais um par de airbag, como você está vendo escrito aí. Então é um carro que tem sim 8 airbags, mais um belo ponto positivo aí agora na parte da segurança desse Cruze. Bom, gente, vamos dar uma volta agora aqui no Cruze, ó. A chave é presencial, você pode colocar aqui, ó, onde ela estava mesmo. Vem aqui no botão Start Stop, pé no freio. Pronto, o carro já está em funcionamento. Ar ligado. Ligar tudo, farol aqui. Farol de neblina dianteiro e traseiro já estão ligados também. Muito bom. Vamos só conferir se vai sair som. Acho que não. Então já vou colocar aqui no D. Baixar o freio de mão para dar uma volta aqui. Saindo aqui de frente a Marques Veículos. Dar uma voltinha aqui com o carro dentro da cidade e na rodovia também. Aqui à direita já dá para dar uma acelerada. Se tiver espaço que já vamos dar uma apertada já. Aqui é subida, né? Então o carro sofre um pouquinho mais, mas já dá para perceber aquilo que o pessoal que fala já do... O pessoal fala desse motor 1.8, né? Que depois que embala ele vai bem, mas de baixo ele é meio mirradinho mesmo. Em comparação aí tanto o motor turbo que tem hoje em dia, né? Que o forte é a baixa. Esse aqui é diferente, um motor aspirado com câmbio automático. Então ele vai render bem só em giros mais altos mesmo. Vem aqui do lado de cada pista. Dá uma apertadinha. Pé fundo. Aqui é descida, né? Contrário de lá, então ajuda um pouquinho. Seguir aqui pelo lado esquerdo para andar um pouquinho mais na cidade. Aqui do lado direito já é a rodovia. Costelinha de vaca. Tem mais outra ali na frente. Seguindo. O Cruze é um carro baixo, mas não, até o momento não raspou comigo não. Nem manobrando ali na garagem da Marques, entrando e saindo, né, naquelas rampinhas, nem usando aqui na cidade. Rodovia também tem umas costelas de vaca aí, não raspou. Então é um carro baixo aí, né, não é um carro alto, mas até o momento não incomodou a altura dele não. Vou pegar aqui para a esquerda. Essa aqui é a versão LTZ, né, banco de couro. É um sedã, então eu gosto de carro sedã. Tem um bom conforto. Pegando aqui para a direita agora. Aqui tem algumas costelas de vaca. Não é costela de vaca, né? São mais elevações aí, imperfeições do solo. Opa, motoca, presta atenção. Coçando o olho e não olha pra rua. Eu já testei um outro Cruze, era LT, hatch também, câmbio automático. E também dá pra perceber perto de motores mais novos, né? E também litragem menor, que ele faz um pouco mais de ruído. Não é muita coisa. Eu vou virar aqui já. Não é muita coisa, mas comparado a motores mais novos, ele é um pouco mais ruidoso. Eu não sei se é um pouco mais ruidoso ou a cabine que tem um pouco menos de isolamento, mas ele faz um pouquinho mais de ruído. É igual todo mundo sabe desse motor, né? Ele desenvolve bem em altos giros e em baixo giro ele sofre um pouquinho de desempenho. Aí como ele está no câmbio automático, ele dá uma
exigida para dar uma arrancada melhor, ter mais torque, mais potência de baixo. Deixar uns cones aqui meio tortos. Você vê, ele faz mais barulho andando ali a 20 por hora, 30 na hora da arrancada, do que quando você estabiliza, por exemplo, 50, 60. Ele fica mais silencioso. Umas pedrinhas. Nem vi que tinha reformado ali. Vou ter essas pedrinhas na rua. Seguir aqui mais um pouquinho, já vamos para a rodovia já. Então, se você manter o pezinho assim, ó, na velocidade padrão, faz baixíssimo ruído. Só na hora da arrancada mesmo, que o câmbio automático dá uma exigida aí do motor aspirado, aí ele dá uma roncada mesmo, nada de anormal. Seguir aqui pro lado esquerdo na rodovia. Vocês estão vendo o aviso ali de fuel. É um dos pontos aí ruins desse carro, que ele não entrega tanto desempenho assim, mas ele consome bem. É um carro com bons opcionais. Banco em couro, versão LTZ, né? Teto solar. Mas a questão do consumo dele, comparando aí com a maioria dos carros de hoje em dia, é um detalhe que você tem que ficar atento, porque não é um carro que vai fazer economia no seu bolso, não, na parte do consumo do combustível, né? Vou pegar aqui à direita. Um pouquinho acima de 60. O caminhão deixou eu entrar, valeu. Mas não vai dar para acelerar aqui. Seguindo aqui a 90. Ah, não, já liberou, vamos dar uma apertada. Não vai dar. Ele vai querer ultrapassar também. Vamos esperar que o lado de lá esteja mais tranquilo. Agora dá. Vamos apertar um pouco. 100, 110, 120. Vim aqui à direita já para voltar pelo lado de lá da pista. Tá com o ar-condicionado ligado, né? Igual eu falo aqui em Barretos, quem tem carro é quase obrigação ter ar-condicionado, porque o solão que tá aí hoje não tá dos mais quentes, hein? Não tem como rodar aqui sem ar-condicionado. Também a diferença no consumo que dá aí ligando o ar ou não ligando é irrisória. Tem que ter esse conforto no carro, sim, mesmo que seja básico. Vou pegar aqui a esquerda rotatória. Essa aqui é a entrada principal da cidade. Aquela via que a gente saiu é a 43. Essa aqui, ó, onde tem esse totem com telhado, acabamento em madeira, é a entrada principal da cidade. Vamos voltar aqui para a pista. Espero que do lado de lá, do lado de cá, né, esteja mais sossegado. Vou dar uma acelerada mais profunda. Já vamos dar seta. Pista livre. Esperar esse portage. Quase 110. Isso. Valeu. Pé fundo. 110. 120. 130. 140.
Tirar o pé já. Vocês viram que aí em altas velocidades ele desenvolve bem. Já vou manter a seta aqui já. Em altas velocidades ele desenvolve bem, mas mesmo assim não é aquele desempenho. Como eu falei aí, infelizmente, é um motor confiável até onde a gente sabe, né? Não é um motor problemático, mas de consumo e desempenho ele não é excelente nenhum dos dois. Na parte do desempenho fica na medida. Vou frear aqui. A parte do desempenho ali fica bem na linha do que o carro precisa, né? Não fica nem faltando nem sobrando, mas como o consumo é elevado para um carro dessa idade, né? Deixa eu apertar aqui um pouquinho. Então seria legal ele ter um pouquinho mais de desempenho, mas não falta não. Como é um carro com câmbio automático, né? Sedã, então é um perfil, não é um perfil rachador, vamos dizer assim, daqueles caras que pegam o carro só para acelerar até o talo. Entrega o que você precisa, mas nada além disso. Vamos voltando aqui para Marques pela 43, dar seta para a esquerda, golzinho fumando um pouco. Aqui, ó, na nossa frente é a Marques Veículos, dona dessa unidade aqui do Cruze. Passar uma valetinha, parar aqui o carro rapidinho e finalizar essa parte aqui do vídeo. O câmbio tá no D. Mostrar aqui, ó, o teto solar. Acho que a câmera pega ou não pega, né? Não sei, mas o câmbio aqui tá no D, N, R. Ele tem sensor e câmera também. Aí coloca no P e puxa aqui o freio de mão. Beleza, gente? Esse foi o vídeo falando desse Chevrolet Cruze hatch. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passa o link para seus amigos. Falou!